Pessoal, mestre nacional Wesley Silva aqui novamente para dizer uma coisa para vocês. Entreguem as taças, pessoal. Pode entregar as taças. Caruana hoje venceu em 19 lances. Pode entregar o título. Brincadeiras à parte, nós vamos ver o que aconteceu nesse terceiro dia de torneio de candidatos. Eu deixei aqui a barrinha e deixei também as análises para a gente poder comentar sobre o quão difíceis foram determinados lances, para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. A primeira partida nós vamos ver, eu já vou aqui Sindarov aqui com as negras contra Pragnananda. Começou com D4, então veio D5, C4, E6, cavalo C3. E aqui o Sindarov jogou Bispo E7, que é o lance que eu recomendo para os meus alunos. Qual que é o problema de jogar cavalo F6? Que o computador diz que é o primeiro lance aqui, para vocês terem uma ideia, o primeiro lance do computador. Na verdade, não tem um problema grave. Porém, esse cavalo F6 é um lance que possibilita as brancas adotarem vários tipos de estruturas diferentes. Inclusive, uma estrutura que ficou muito famosa na partida do Botvinnik contra o Capablanca em Avo 38. O que o Botvinnik fez naquela partida? Ele passou o bispo para G5. Depois ele jogou com F3. Claro que não precisa ser exatamente nessa sequência, só para vocês entenderem a ideia. E3. Passou o cavalo para E2. E rocou pequeno e começou um ataque na ala do rei. Aí vocês podem dizer, tá, e o que cavalo F6 contribui para isso? Contribui para a seguinte ideia. Eu posso jogar aqui bispo G5 e seguir todo esse plano. Jogar E3, jogar F3, jogar cavalo E2. Jogar o bispo aqui em D3 antes de jogar o cavalo E2, obviamente. Rocar pequeno e atacar no centro. Atacar na ala do rei e no centro. Aí a gente pode argumentar o seguinte. O que acontece contra bispo E7? Contra bispo E7, pessoal, as brancas não têm mais à disposição esse plano. Por quê? Vamos tentar fazer esse mesmo plano agora para a gente ver que não tem como. Se eu jogar bispo G5, obviamente eu estou entregando o bispo de graça. Então não posso jogar esse lance. Se eu jogar E3, eu estou impedindo o bispo de ir para G5. Se eu jogar cavalo F3, eu estou impedindo a ideia do cavalo E2. Então, é meio que um zug-zwang para as brancas aqui, caso elas queiram fazer esse plano. Não tem lance aqui. Se você move o bispo, você vai perder a ideia do bispo G5. Se você move o peão de E3, você perde a ideia de jogar o bispo em G5 também. Se você mexe o cavalo para F3, você perde a ideia de jogar o cavalo E2. Então, o bispo E7 é um lance que, por transposição, já impede essa ideia das brancas. Xadrez é isso. São pequenas sutilezas para que a gente possa tirar o mínimo de vantagem e tentar explorar. Aqui veio o cavalo F3, ó, e aqui a gente já começa a entender que não tem mais ideia do cavalo E2. Então veio o cavalo F6, bispo F4, focou. Claro, pessoal, que isso não significa nada, né? As brancas estão totalmente no jogo, é só uma questão de você incomodar o adversário, né? Então aqui veio E3, C5, jogou D por C5, bispo toma, jogou A3. Essa partida vai ficar incrível, né? O Sindarov ele vai sacrificar uma peça aqui. Ele joga aqui o lance cavalo C6 e contra dama C2 aqui. Ele joga torre E8. Nós vamos ver que ele já está em busca da igualdade, já está quase igualando. Veio bispo G5 aqui, D4. Então vem bispo toma F6, dama toma F6, cavalo E4. Aqui dama F5, jogou B4. E aqui vocês estão vendo que o computador ele já gosta muito da ideia do Sindarov, né? Aqui, o bispo E7 era o primeiro lance, mas ele vai para o sacrifício de cavalo, né? Cavalo por B4. Pessoal, esse é o tipo de lance que uma pessoa que quer ganhar o candidato joga. Cavalo toma B4 é um sacrifício de peça por 2 peões para deixar o rei do Pragnananda exposto no centro, né? Então aqui veio A por B4, bispo toma B4, cheque. E aí a gente vai começar a ver grandes problemas, né? Aqui já tem alguns problemas. Aqui existe a tensão aqui no centro. Esse rei vai ficar aqui no centro. Se você volta o cavalo para D2, você perde a dama. Então, assim, a posição do Pragnananda já não está nem um pouco fácil. Jogou rei D1. Então vem D por E3, abrindo a coluna D em cima do rei das brancas. Então vem bispo D3, dama G6, bate no peão de G2. Então vem F, toma E3. Ele jogou F5, cavalo G3, bispo C5 batendo no peão de E.
Dama C3, o computador já interrogou esse lance, porque agora existe um ataque aqui, esses peões centrais que vão começar a avançar. E aqui já vem E5, ameaçando o garfo. Então tirou o bispo para C2, vem E4, cavalo D2, torre D8, cravo, cavalo, rei C1. O rei para Granada não tem lugar seguro no tabuleiro, então vem dama G5, batendo no peão de E3, torre E1, dama E7, ameaçou agora as ideias de jogar bispo A3, coisas do tipo, ali nas casas pretas. Também torre E2, bispo B4 ataca a dama, dama B2, A5 cimentando o bispo ali na casa B4, cavalo B3. E aqui, pessoal, a gente já vê como que o computador diz que está muito difícil jogar com as brancas. E realmente a gente vê que o peão de A está avançando, o bispo está muito forte na casa B4, a coluna D é das pretas. O peão ali de F5 e E4 estão matando a ação do bispo, matando a ação do cavalo. É uma posição que deu tudo errado, pessoal. Tudo errado. Então aqui ele joga torre A6, trazendo a torre também para o ataque. Então cavalo D4, dama G5, o computador que não gosta, mas é um lance super interessante. A ideia aqui é jogar o F4 em algum momento, tentar pressionar pelas casas pretas do outro lado aqui. Rei B1 já saindo desses possíveis temas. Então aqui vem H5, Rei A2, H4 ataca o cavalo, cavalo F1. Tá tudo errado, né? Deu tudo errado aqui pro Prague. Expor aqui D7, aí jogou torre D1, torre C8, cavalo D2, torre B6. Agora existiu o raio-x ali em cima da dama. Então C5, e aqui já era, né, pessoal? Aqui vai começar a cair material. Jogou torre por C5, o computador diz que é uma chance perdida, mas a posição, objetivamente falando, ainda tá muito boa para as pretas. Então vem dama B3 cheque, rei H8, e aqui um erro decisivo, né? Aqui vem o erro decisivo. Eu vou até tirar aqui a análise pra gente ver. E aqui jogou o terrível lance dama F7. E aí, pessoal, momento de pausar o vídeo e pensar o que fazer aqui com as pretas. Pessoal, se vocês viram aqui que aqui a dama e o rei estão alinhados, e que graças a esse alinhamento aqui do rei e da dama vai existir tema tático, vocês vão acertar o lance brilhante aqui do Sindarov. O Sindarov aqui joga o brilhante torre por C2 cheque. Esse lance é brilhante porque desvia o cavalo. Se cavalo toma C2, bispo E6 ganha a dama na hora, né? Então aqui vem rei B1, mas a partir desse momento é desastre total. Então vem torre por D2, bispo toma D2, que era cheque descoberto, então rei A2, bispo toma E3, dama por D7, bispo toma D4, dama toma D4, e após dama F6, o Praggnanandhaa abandona a partida, né? Assim, é muito peão a menos, o rei exposto, a partida que deu tudo errado. Nós vamos ver agora mais uma partida aqui do nosso incrível torneio de candidatos, a vitória do nosso querido Fabiano Caruana. Fabiano Caruana aqui com as brancas, o EI com as pretas, ele vai, vamos dizer assim, perder em 2 lances, né? Ele joga 2 lances e perde, é basicamente isso. Vem cavalo F3, não, cavalo F6, C4, C5, G3, G6, cavalo C3, D5, aí joga C por D5, cavalo toma D5. Bispo G2, bispo G7, dama 4 cheque. Essa ideia é uma ideia muito interessante, porque a ideia é que se você joga bispo D7, vem dama C4. E aí você força as pretas a resolverem a tensão central aqui, porque vai bater no peão de C5 e no cavalo. E resolver essa tensão quase nunca é bom, porque de repente fica uma massa de peões aqui no centro. Então, essa ideia costuma ser boa para as brancas. Então, dama 4 cheque meio que força você jogar cavalo C6. Foi jogado na partida. Então veio o cavalo G5, que é outra ideia também típica, é uma ideia posicional que é típica também nesse tipo de posição, que agora existem 2 ataques no cavalo de D5 e existem 2 ataques no cavalo de C6, caso o cavalo de D5 saia. Então existe uma pressão muito grande aqui. Quando o cavalo foi para G5 aqui, ele abre essa ação em cima do cavalo de D5. Então aqui veio cavalo B6 que ataca a dama. E esse lance é um lance que o EI preparou em casa, com certeza. É um sacrifício de peão. Um gambito EI, podemos dizer assim.
Então vem bispo, toma C6, cheque. B toma C6, dama toma C6, cheque. Bispo D7, dama toma C5. O EI aqui sacrifica 2 peões, mas ele tem agora par de bispos, ação pela coluna C. As brancas perderam muito tempo e não vão conseguir rocar, porque o próximo lance dele aqui, H6, expulsa o cavalo. E após o cavalo F3, ele joga torre C8, ataca a dama, dama A5 e bispo H3. Olha essa posição, pessoal. Vamos analisar um pouco essa posição. O rei branco está preso no centro, não tem desenvolvimento fácil ali na ala da dama. A dama está estranha em A5. A coluna C é das pretas, a coluna D está sendo atacada de forma um pouco interessante aqui pela dama preta. Não tem como rocar. Então, assim, é um sacrifício que, na minha opinião, foi muito bem executado. E totalmente preparado, né, em casa. Vocês podem ver pelo tempo, né? Ele tem 1 hora e 51 minutos aqui ainda. Mas o Caruana vai refutar no tabuleiro isso aqui, né? Ele joga dama B5 cheque. Esse lance é bem interessante porque caso volte o cavalo, que foi o que aconteceu na partida, o cavalo não está tão ativo mais, que ele poderia antes estar saltando para algumas casas interessantes aqui do centro. E caso volte o bispo, né? Aí vai conseguir rocar, porque, por exemplo, se bispo D7, um lance aqui como dama D3 já possibilita o roque, porque caso o EI resolva voltar o bispo para H3, trocaria as damas. Aí com 2 peões a mais, é vantajoso para as brancas, né? Então aqui veio cavalo D7, torre G1, roque, G4, que prende o bispo em H3. E após torre C5, aqui o EI vai fazer 2 lances e vai perder a partida. Ele joga torre C5, ataca na dama. Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar o que fazer com as brancas, aqui só tem uma forma também de arrematar a partida, né? Pessoal, espero que vocês tenham pausado o vídeo. Aqui, a forma de arrematar a partida é você jogar o dama B3. O que esse lance faz? Ele abre um ataque lá no bispo de H3. Claro que tem 2 peças no caminho, né? Mas a ideia é que esse bispo vai ficar preso. Aí vão ser 2 peões e uma peça a mais. E aqui o EI vai errar, vai cometer uma gafe e vai acabar a partida. Ele joga aqui cavalo E5, que é um lance muito ruim, muito ruim, muito ruim. Porque já vai tirar o cavalo de F3, aí vai sobrar só uma peça no caminho entre a dama e o bispo. Então esse lance foi realmente muito ruim. Então jogou cavalo toma E5. E aqui ele joga torre por E5 e após cavalo D1, o EI abandona a partida. E o Caruana aqui faz o seu segundo ponto, né? 2,5 pontos, né? Na verdade, segundo ponto no sentido de segunda vitória aqui no candidato em 3 rodadas. O começo, assim, avassalador. Uma ideia poderia ser tentar aqui tomar de bispo. Mas aí após o cavalo E4, uma ideia tipo bispo toma H2, cavalo toma C5, bispo toma G1, dama por H3, bispo toma F2, falha, porque após rei toma F2, dama D4, cheque, dama E3, né? E aí falhou e agora iam ser 2 peças a mais, né? Então, assim, uma partida terrível por parte do EI, né? Meteu uma preparação de 15 lances e quando ele fez 2 lances da cabeça dele, ele ficou perdido. Mas um começo incrível para o Caruana, assim, uma vitória muito boa. Ele e o Sindarov liderando aqui o torneio. E as outras partidas, pessoal, não aconteceu nada demais. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Só passar por cima, para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui. Nakamura versus Nishigiri. Jogou C4, cavalo F6, cavalo C3, E5. Cavalo F3, cavalo C6, D3, D5. Tomou. Uma siciliana com cores invertidas, podemos assim dizer. Então aqui veio E5. Cavalo F3, bispo E2, bispo G4, bispo E3, dama D7. Roque, bispo toma F3, bispo toma F3, cavalo D4. G3 aqui para poder usar a casa G2 para o bispo. Então, bispo C5, torre C1, bispo B6, bispo G2, roque. Cavalo A4 ataca o bispo. Aí veio torre de F para D8, A3. H6 abrindo espaço para o rei, torre A1, torre C8, H3. Voltou o cavalo para E6, trocou em B6, tomou de A. Voltou o bispo para F1, C5. Dama E2, cavalo D4. A gente vê que uma posição bem fechada, bem cheia de manobras. Então tomou de dama, torre C4 tá com a dama, voltou. B4, cavalo E8 voltou, tomou. Dama B2, cavalo desses ataca ali a torre, tirou. Torre E8, torre B1, B5, torre C1.
Pessoal, nada acontecendo, né? Dama E6 aqui, dama B3, C4, dama B4, torre C7, A4, toma, tomou, dama D7, dama E7, na verdade. Torre C3, torre C8, bispo G2, tomou em D3, tomou em D3, cavalo E8. Troca, né? Aqui, dama toma 3, trocou também. Trocou mais um par de peças. F1, cavalo, G2, G6, torre A5 e aqui empatou. O pessoal tava esperando só o lance 41, chegou no lance 41, ofereceram empate e empataram, né? Assim, a partida sem nenhum brilho, vamos dizer assim. E a última partida do dia, né, que nós vamos ver agora aqui, Andrés e Penco também empatando contra o sempre sólido Matias Blubal, né? D4 aqui, D5, C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7, tomou em D5, tomou de E, bispo F4, roque, E3, C5, tomou. Peão dama isolado, né? Podemos ter um pouquinho de emoção, mas nada demais. Jogo bispo E2, cavalo C6, roque, bispo E6, torre C1, torre C8, bispo D3, H6, H3, A6, bispo B1, dama E7, torre E1. Sempre sólido, pessoal. Sólido. Torre E2 aqui, D4. Se livrando do peão isolado. Tomou. Torre D2. Tomou com cheque. Tomou. Torre D8. Bispo E3. Tomou. F8. 3. Bispo D7. Tomou. É sempre isso. Trocas de peças. Cavalo E4. Ó, mais uma troca de peças. Pode acontecer a qualquer momento. E4. Torre D1. Trocou. Nada acontecendo, trocou. Nada acontecendo. Aí veio, bispos, e aí, empate. Pessoal, nada aconteceu nessa partida também. Então, nós terminamos o dia com Fabiano Caruana com 2,5 pontos, Sindarov com 2,5 pontos, e eles estão liderando o torneio e começando de forma avassaladora candidatos. E aí, o que vocês acham que vai acontecer na sequência desse torneio? Vocês acham que o Caruana vai ser o campeão? Acham que o Sindarov vai vencer? Acham que outra pessoa ainda vai passar os dois? Deixe aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham que vai acontecer, para quem que vocês estão torcendo e o que vocês estão achando das partidas aqui do Candidatos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, curtam e até o nosso próximo vídeo.